Já estamos ao vivo, dá uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa. Você pode deixar abaixo, porque senão eu vou abrir o áudio dos dois aqui. Acho que não fez isso mesmo. Você consegue ver, só tem lugar em cima. Não, mas ela tá. Deixa eu receber o convite. Não, o Rogério está ao vivo agora, todo mundo vai receber. Deixa eu ver se tem algum lugar que eu possa convidar as pessoas. Bom, nós temos umas 25 pessoas já acompanhando, as pessoas estão entrando, então a gente vai começar e o pessoal vai acompanhando. Então eu queria dar primeiro uma boa noite ao doutor Alexandre Sandri, que está aqui, que aceitou o meu convite do vereador Rogério a participar desse tema tão importante que é a saúde mental, principalmente nos tempos de pandemia. O vereador Rogério também queria agradecer demais por estar aqui presente, dividindo aqui essa live conosco, né? Nós somos parceiros aqui no projeto de lei onde cria o Dia da Luta Antimanicomial, nós registramos em lei, então, fora o trabalho que a Prefeitura já faz há anos nessa luta, nós estamos reforçando a obrigatoriedade, todo ano nós tratarmos esse assunto. Então, Rogério, eu queria te agradecer, dar uma boa noite e te dar a palavra aí. Boa noite, presidente Paulaz, doutor Alexandre, muito obrigado por esse sim que nos deu para nós, presidente Paulaz, muito a sua presença nessa live sobre a coesão. O senhor trabalha, né, com a psicologia, no CAPES, é um doutor, e eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar muito. O senhor tem condição de fazer essa live. Muito obrigado a todos, mesmo que está nos assistindo, a doutora André Berá, né, o Maurício, né, nos acompanhando, todos os apoiadores dessa causa mesmo, tenho certeza com a gente nessa noite. Passar para o doutor. Boa noite, vereadores, boa noite ao presidente da Câmara, vereador Paulaz, boa noite, vereador Rogério. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer, né, a oportunidade, agradecer o convite. Vocês têm sido grandes parceiros, né, da saúde mental aqui do município. De fato, é uma luta de anos, né, por boas condições de atendimento, de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico, na perspectiva da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica. Mas vocês, né, desde o início da gestão, têm nos apoiado, né, em todas as ações, especialmente no ano passado, aí, com a promulgação da lei que cria, né, o Dia da Luta Antimanicomial aqui no município. Então, agradeço a oportunidade, espero poder compartilhar, né, informações e conhecimentos com vocês e com o público que está assistindo. Obrigado, e lembrar que o Alexandre sempre esteve aqui na Câmara conosco, nesse 3 anos e meio de mandato, várias vezes ele esteve aqui para discutir temas, né? Então, muito legal. Só queria dar aqui uma explanação rápida como será a live. Nós faremos um bate-papo, né, para lembrarmos a importância do mês de maio como o mês da luta antimanicomial. Diante dos últimos acontecimentos desse momento delicado que vivemos em meio à pandemia, vamos também aproveitar e falar dos cuidados com a saúde mental nesses tempos, sobretudo com informações a respeito dos serviços públicos desta área e seu funcionamento na cidade. Como eu disse, né, eu e o vereador Rogério Ricardo somos autores da lei que incluiu no Dia da Luta Antimanicomial, dia 18 de maio, no calendário municipal da cidade, e também somos autores da lei que criou o Janeiro Branco na cidade, mês dedicado ao debate da saúde mental. Então nós vamos começar aqui as perguntas, né, e se algum
algum dos nossos ouvintes aí, espectadores, tiverem dúvidas também, pessoal do Face, pode escrever que nós estamos aqui acompanhando, tá bom? Então, a primeira pergunta o Rogério vai fazer aí. Fique à vontade, Rogério. Ô, presidente, doutor Alexandre, recebemos aqui pelo WhatsApp, né? Quais os serviços que estão funcionando hoje através dessa pandemia, né? Como que está agindo o CAPES? O que realmente está, como a prefeitura está ajudando nessa pandemia, nesses casos que está acontecendo na nossa cidade? Perfeito. Bom, desde da emergência, né, da pandemia pelo Covid-19, né, os serviços vêm buscando, né, e vêm se estruturando para a reorganização do atendimento diante desse novo cenário, né. Todos os serviços da rede de atenção psicossocial, todos os CAPs, consultório na rua, as residências terapêuticas, as equipes de NASF, todos eles se mantêm em funcionamento durante esse período. Mas, claro, né, houve uma necessidade de readequação de algumas ofertas, né, considerando o momento que a gente está vivendo, considerando, inclusive, as restrições, né, de contato social, as normativas relacionadas ao isolamento. Então, todos os CAPs estão funcionando, eles seguem fazendo o acolhimento de porta aberta. Então, algumas atividades foram priorizadas, algumas ações foram priorizadas, né. Uma delas é o acolhimento porta aberta, que é o atendimento por um profissional de nível superior a qualquer pessoa que procurar o serviço numa condição de sofrimento psíquico, né, e que precise ser acolhida e passar aí por um processo de avaliação, de atendimento, né, para que a gente identifique quais são as necessidades de cuidado em saúde dessa pessoa. O acolhimento está funcionando normalmente, né. Outra ação que continua funcionando normalmente é a hospitalidade. A hospitalidade, né, é aquela ação que quando o paciente está em crise, está numa situação mais grave, né, o CAPS promove a possibilidade dele permanecer no serviço durante um período, ou um período do dia, ou o dia todo, ou em alguns casos até, nos CAPS 24 horas, né, que o paciente permaneça, inclusive, em regime de internação, permaneça 24 horas no serviço quando necessário. Então, a hospitalidade nos CAPS, inclusive nos CAPS 24 horas, também está mantida. Fora isso, né, os serviços vêm fazendo monitoramento dos projetos terapêuticos de todos os usuários que estão em atendimento. Então, desde que a gente teve, né, notícia, né, da necessidade de readequar o serviço, todos os prontuários foram levantados, né, todas as ações que vinham sendo realizadas foram reavaliadas, e aí, caso a caso, foi se decidindo quais usuários seriam mantidos em atendimento presencial, então há atendimento presencial para alguns casos identificados como necessários, e quais poderiam ser, para quais pacientes, para quais usuários poderiam ser pensadas outras ofertas, tá? Então, entre essas outras ofertas, né, uma delas é o monitoramento por telefone, o atendimento à distância. Então, os CAPs estão fazendo tanto atendimento por telefone, quanto atendimento por videochamada, através do WhatsApp, em alguns casos. A gente também vem fazendo, né, um investimento bem grande nas ações de cuidado domiciliar. Então, as equipes têm ido até a casa dos usuários, né, nas situações em que isso é exigido. Então, situações, por exemplo, que o usuário ia todo dia ao serviço para fazer uma tomada de medicação supervisionada. Aquele usuário que não tem tanta autonomia, que a família acaba não conseguindo acompanhar tão de perto, né? Então, aquele usuário que ia todo dia ao CAPS para fazer a sua tomada de medicação. Para que o usuário não tenha que se deslocar todo dia até o CAPS, né, a gente tem feito ações, né, de cuidado domiciliar, por vezes até aos finais de semana, para garantir a continuidade da medicação supervisionada. E aí, a depender da necessidade dessa avaliação singular de cada caso, define-se se vai ser mantido o atendimento presencial ou se, nesse momento da pandemia, a gente vai manter o atendimento à distância, através de contato telefônico ou WhatsApp. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Nos CAPs, o consultório na rua continua atuando normalmente, né? Tem uma parceria importante com a rede de assistência social, então tem feito ações regulares lá no abrigo emergencial da assistência social, né? Onde algumas pessoas estão acolhidas. As residências terapêuticas também continuam, né, com os seus moradores, a gente tomando todos os cuidados necessários, né, para evitar ao máximo, né, situações de contaminação, de contágio, né,
então tomando todos os cuidados, há um protocolo bastante específico em relação a isso, né? E nas unidades básicas de saúde, né, da mesma forma, as equipes de NASF têm avaliado os casos que necessitam o cuidado, o atendimento presencial. Claro que, nos casos de menor complexidade, de menor gravidade, a preferência é por esse atendimento à distância, né, enquanto o paciente estiver estável, né? Havendo a necessidade do atendimento presencial, então ele é realizado. Doutor, só um minuto, fazer uma pergunta que veio aqui, que é para não Fica à cortar vontade, Rogério. Tem como monitorar esses pacientes, doutor? Porque muitos pacientes, né, às vezes, fogem de casa, nessa meio de pandemia. Como que tem o CAPS para monitorar esses pacientes, assim, caso não levar essa enfermidade lá para dentro? Na verdade, né, o monitoramento, né, ele vem sendo realizado, sobretudo através dessas ligações telefônicas. Então, por exemplo, o paciente que ia uma vez por semana ao CAPS, uma vez por semana está sendo feita a ligação para que seja feito um acompanhamento do quadro de saúde mental do paciente, né? São feitos contatos com a família também. O que a gente está tendo que restringir são as atividades coletivas, né? Então, os CAPS, eles têm, né, uma das forças do CAPS são as atividades coletivas. Então, são os grupos, são as oficinas, né, as assembleias. Essas atividades, infelizmente, né, temporariamente, estão suspensas, né? Mas o monitoramento tem sido feito de forma bem próxima, como eu havia falado, né, através dessas ligações, e também, quando o caso exige, né, através de visitas domiciliares regulares, né? Então, tem casos em que regularmente, né, algumas vezes na semana, se necessário, a equipe do CAPS visita, garante, né, a medicação supervisionada, garante a avaliação né, do contexto, inclusive a orientação em relação à prevenção, né, ao COVID, né? Essa é uma preocupação que a gente vem tendo desde o início em relação aos nossos usuários. Alguns usuários, né, têm um pouco mais de dificuldade de entendimento, podem ter um pouco mais de prejuízo no juízo crítico, na avaliação dos riscos, né? Então, a gente tem investido muito nessa orientação, nessa sensibilização, para que os nossos usuários estejam protegidos mais possível, né, dos riscos aí que a gente, nesse momento, está vivenciando por conta da pandemia, né? Doutor, e o telefone que a pessoa pode entrar? Estão perguntando, você tem um número, o CAPS? Então, aí falando um pouquinho, tem sim, mas falando um pouquinho da rede como um todo, né? Então, nesse momento da pandemia, além do cuidado nos CAPS, foram propostas outras duas ofertas, né, duas possibilidades de acesso, né, a atendimentos, né, escuta aí no campo da saúde mental. Então, a gente tem os 4 CAPS, então Jundiaí hoje tem 4 CAPS, né? Tem um CAPS infanto-juvenil, que atende crianças, adolescentes até 18 anos, tem o CAPS álcool e drogas, que atende as pessoas que têm problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas, né, álcool e outras drogas, e aí nós temos 2 CAPS de adultos, o CAPS 2 e o CAPS 3, né? E eles atendem de forma territorializada, regionalizada, tá? Então, o CAPS 3 atende algumas regiões do município e o CAPS 2 atende outras regiões do município. O CAPS 3, basicamente, atende as regionais 1 e 4 de saúde e o CAPS 2 atende as regionais 2 e 3. Então, a pessoa pode tanto buscar diretamente o atendimento no CAPS, os CAPS, eles são os locais, né, de atendimento aos casos de maior gravidade. Acho que isso é importante deixar claro, né? O CAPS é um equipamento que tem por missão atendimento aos casos de maior gravidade. Os casos de menor complexidade, eles podem ser atendidos nas unidades básicas de saúde, através, inclusive, do apoio das equipes de NASF, tá? O NASF, ele também é uma equipe que conta com psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, tá? Então, o atendimento, a busca por atendimento pode se dar tanto nas UBSs, através da equipe da UBS e NASF, ou nos CAPS. No momento da pandemia, né,
por conta dessa situação que a gente está vivenciando, especialmente em relação ao isolamento social, nós também abrimos 2 outras linhas, que são a linha de suporte emocional no Disque 156, o Disque Corona, tá? Então, o Disque Corona, que é voltado para, né, o atendimento das dúvidas em geral relacionadas ao coronavírus, e aí dentro do 156 existe uma linha de suporte emocional. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, tem profissionais de saúde mental fazendo atendimentos às pessoas que estão com alguma questão, né, de sofrimento relacionado ao que a gente está vivenciando nesse momento por conta da pandemia. Tá? Então, a linha de suporte é uma outra possibilidade no 156. E a outra possibilidade é o chat de suporte emocional. O chat de suporte emocional, o acesso através do app da prefeitura, do aplicativo, ou do site da prefeitura do município. E aí lá vai ter o link chat de suporte emocional, a pessoa pode entrar também de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Durante todo esse horário, nós temos psicólogos realizando o atendimento à distância através do chat. Então, essas são algumas das ações, e aí as pessoas podem procurar todos esses canais, né? O BS com apoio do NASF, CAPS nos casos de maior gravidade, e linha de suporte ou chat de suporte emocional. O telefone do CAPS eu posso passar, mas depende um pouco de onde a pessoa mora, para a gente saber qual é o CAPS de referência. Então, o ideal é sempre a pessoa procurar a UBS, né? E aí a UBS vai orientar qual que é o seu CAPS de referência, vai passar o telefone, o endereço. Mas eu posso, como é a final da live, passar todos os telefones, todos os endereços dos CAPS. Ô, Rogério, tem 2 perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, da Kátia Pilon. Ela faz a seguinte pergunta, vou colocar aqui na tela. Uma época o CAPS oferecia projetos de capacitação, ainda existe? Bacana. Uma das frentes do CAPS, né, que a gente tem trabalhado muito ao longo desses anos, dessa gestão, são as ofertas que visam, né, a preparação dos nossos usuários para o mercado de trabalho, né, ou mesmo, né, as oficinas de geração de trabalho e renda. Então, nós temos, sim, algumas ações. Nesse momento, infelizmente, elas estão em suspenso, né, porque são ações que envolvem um número maior de pessoas, envolvem algumas atividades que, nesse momento, a gente teve que segurar um pouquinho, mas os CAPS oferecem, sim. No CAPS, por exemplo, citando alguns exemplos, né, a gente tem no CAPS 3 o projeto Gerando Arte, né, então é um projeto que os usuários trabalham com encadernação, né, de agendas, de cadernos, né, então eles encadernam com tecido, é um trabalho muito bacana, muito bem feito, que tem tido bastante visibilidade, bastante sucesso, né, eles inclusive estão no Jundiaí Feito à Mão, em outras feiras também. A gente tem também um projeto que é o da cozinha, do resgate das cozinhas tradicionais, então um projeto que trabalha com produção, né, de pão de mel, de biscoitos, né, que também isso tem gerado uma renda para os usuários. E a gente tem os projetos de capacitação, né? Então, por exemplo, no ano passado, né, os usuários do CAPS, eles realizaram, né, o curso de confeitaria através de uma parceria com o Sistema S, né, de um edital do Ministério da Saúde que a gente conseguiu um recurso, e através de parceria com o Sistema S conseguimos essa capacitação. A gente também, no CAPS Infanto Juvenil, promoveu o projeto de capacitação para os adolescentes no campo do polimento automotivo, né? Então, realizaram 2 cursos de polimento automotivo para adolescentes de 16 a 19 anos, usuários do CAPS Infanto Juvenil. O CAPS Álcool e Drogas também tem tido algumas ações de geração de renda, tanto com arte, artesanato, quanto com a oficina de horta, que é feita em parceria lá com o SEC, né, com o GANS. Então, tem várias ações, sim. O trabalho ele é um dos pilares, né, da reabilitação psicossocial. Quando a gente pensa em tratamento, né, de questões de saúde mental, é sempre importante entender que o tratamento ele vai para muito além do tratamento que a gente entende, né, em saúde mais tradicional, né, ir ao médico,
tomar medicação, ir no psicólogo, né? O cuidado em saúde mental, né, ele é muito mais amplo, ele pressupõe o resgate da cidadania, a inclusão social, né, o encontrar um lugar no mundo, encontrar uma perspectiva para a vida. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva da produção de vida, né? Esse é o mais importante para os métodos usuários. E o trabalho, ele é um pilar fundamental, o trabalho, a renda, né, são pilares fundamentais nessa perspectiva da reabilitação social. O Alexandre, a Kátia também complementou perguntando se tem um trabalho voluntário, se alguém quiser fazer pode, não pode, só o servidor de carreira, como funciona o voluntariado? Então, existe agora, né, uma normatização para o voluntariado, então existe sim a possibilidade, agora nesse momento de pandemia, inclusive, foi aberto, né, a possibilidade de trabalho voluntário, bastante divulgado. A gente, inclusive, está com 3 psicólogos nesse momento fazendo trabalho voluntário, entre outras categorias profissionais. Então, existe sim a possibilidade, né, aí, se ela tiver interesse, acho que no próprio site da prefeitura, eu acho que tem link para interessado, senão ela pode me procurar ou procurar lá a unidade de promoção de saúde para conhecer os caminhos aí para atuar como voluntário. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer, Rogério, se me der licença, rapidinho, depois já passo. Quem pode procurar esses serviços, né? Quando as pessoas devem procurar o CAPS, né? Qual o momento certo? E aproveitar para emendar a pergunta da Roseli, que ela pergunta, né? Como faz para indicar pessoas que usam droga e quer sair disso? Então, juntar essas duas perguntas, né? A pessoa quer sair das drogas, como que faz? E quando as pessoas devem procurar o CAPS e quem são essas pessoas que podem procurar? Bacana. Bom, os CAPs, como eu falei, eles são serviços de porta aberta, né? Então, todos os CAPs do município, os 4 CAPs que eu citei, eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para o acolhimento, né, de casos novos. E aí a gente tem 2 CAPs no município que são 24 horas. O CAPS 3, que fica lá na Hortolândia, e o CAPS Álcool e Drogas 3, que fica no Anhangabaú. Esses CAPs 24 horas, na verdade, eles funcionam 24 horas, mas o horário de acolhimento de casos novos também de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O CAPS é um serviço voltado aos casos de maior gravidade. Ele é um serviço porta aberta, qualquer pessoa pode buscar o acolhimento, né? Será recebida, será acolhida, será escutada, mas o atendimento no CAPS, né, permanece em atendimento no CAPS, é indicado para aqueles quadros em que há uma maior gravidade, em que há uma necessidade, né, de ofertas mais intensivas de cuidado, a necessidade de acompanhamento pela equipe multiprofissional. Então, em geral, são as pessoas que estão passando por uma situação de crise mais importante de saúde mental, né? A gente tenta não definir a partir do diagnóstico, né? Porque tem diagnósticos que, em princípio, podem parecer mais simples, mas que, dado um determinado contexto de vida, a pessoa pode estar num grau de sofrimento muito intenso, sem rede de suporte, sem conseguir identificar maneiras, né, de sair disso, né, e aí talvez o CAPS em algum momento possa ser indicado. Mas o CAPS é um serviço, em princípio, voltado aos casos de maior gravidade. E os casos de menor complexidade, aqueles que a pessoa vai precisar mais de uma escuta, de um atendimento breve, está passando por um momento circunstancial de dificuldade, um processo de luto, de separação, de perda de emprego, alguma situação que tem gerado mais ansiedade, mais tristeza, esses casos podem ser, as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde, que, como eu falei, contam com o apoio das equipes de NASF, né? Hoje a gente tem 5 equipes de NASF completas no município, né? A gente tem uma por regional e uma na clínica da família, e ainda tem uma perspectiva de ampliação dessas equipes até o final desse ano. Então, essas são as 2 grandes portas de entrada, né? As UBS e o CAPS. Qualquer pessoa pode procurar o CAPS, né? O CAPS é um serviço de porta aberta, mas para a orientação do atendimento da nossa rede, a gente acredita que os casos de maior gravidade que isso tem o CAPS. Mesma coisa em relação às pessoas que fazem uso de álcool e droga. Aí a gente tem um serviço de referência que é o CAPS-AD, CAPS-AD3, né? Que é um serviço
que fica ali no Anhangabaú, bem pertinho do Bolão. É um serviço que também oferta o acolhimento porta aberta. Então, a pessoa que está identificando, né, um uso problemático, ou que tem alguém que faz um uso problemático, a pessoa pode procurar. Se a pessoa, no primeiro momento, não tiver muito motivada, não estiver aceitando, né, a ajuda naquele momento, o próprio familiar pode procurar também, e aí, nesse acolhimento, podem ser pensadas estratégias para acessar essa pessoa que ainda não se reconhece, ou ainda não consegue identificar a necessidade de ajuda. Então, aí a procura seria pelo CAPS álcool e drogas, o CAPS AB3. Gente, posso fazer uma pergunta? Deve. Primeiramente, quero mandar uma boa noite para o meu amigo Kleber, né? Cesarino, minha amiga Márcia, né, que está nos assistindo, Márcia Bel, lá de Voturucaia, do Kleber de Voturucaia. A minha amiga psicóloga, a Andréia, doutora Alexandre, está perguntando, ela como trabalha particular, né? A psicóloga trabalha na área particular, ela pode indicar as pessoas para os CAPs? Encaminhar para o CAPs? Como funciona? Caso de urgência, uma psicóloga que trabalha no seu consultório particular, como pode ser indicar esse paciente? Encaminhar esse paciente, né? Sim, não tem nenhuma restrição. Tanto um psicólogo que atende no consultório particular, né, identificando uma situação de maior gravidade, de crise, que precisa de um atendimento, né, de equipe multiprofissional mais imediato, ou mesmo uma intensificação de cuidado, né, naquele momento se avalia que só a psicoterapia semanal, né, não é suficiente para a gravidade do caso, pode sim encaminhar para o CAPS, e até mesmo se não tiver encaminhamento, né, o CAPS é um serviço que funciona, o acolhimento do CAPS, ele é porta aberta, né, se uma pessoa, mesmo sem encaminhamento de nenhum outro profissional da rede ou de fora da rede, né, identificar que tem uma questão de saúde mental e procurar o serviço, ela vai ser acolhida, e a partir desse acolhimento vão ser pensadas aí as necessidades, as estratégias para dar conta disso desse sofrimento, dessa situação que ela estiver passando. E, da mesma forma, o encaminhamento para as UBSs, né, para o atendimento em conjunto com a equipe do NASF, né, um psicólogo que está atendendo particular, né, identificar uma necessidade de ampliação das ofertas, de uma avaliação médica, né, para avaliar a entrada com a medicação, a mesma ampliação para outras ações, né, para grupos de atividade física, que às vezes, né, tem um impacto muito positivo na vida, né, de uma pessoa, né, outras ofertas de cuidado também podem ser encaminhadas para a rede básica de saúde. Posso perguntar, Rogério, você quer fazer mais alguma pergunta? Pode perguntar, presidente. Só antes, também queria cumprimentar aqui o André Camargo, que está nos acompanhando, a Luciano Oliveira, todos que fizeram aqui algum comentário dando boa noite, a Rita Cássio, a Alessandra Citelli, a Varínia Vieira, a Regiane Pedro, a Célia Castro, a Kátia Pilon, como mencionei, o Ale Oliveira, tá dando um abraço para você, o Rogério, que ele é um grande amigo seu também, o Alexandre, o Luiz de Bajo, não sei se ele conseguiu acessar, estava com dificuldade, mas espero que sim, o Juliano Gaiteiro, o Avião Pires, Daniel Polo, dizendo que o doutor Alexandre é um ótimo profissional, à frente do serviço de extrema importância, o tema é altamente relevante, Otávio Nogueira, a Roseli deu boa noite, o Douglas Ramalho, e o Avião Pires fez aqui um comentário, agradeço muito ao CAPS AD Maluco beleza, só hoje trabalho, não estou indo visitar devido ao trabalho, mas ele fala que ajudou muito, recuperou, hoje ele está muito bem e é muito grato. A Gláucia Sens também, que ela é uma lutadora, também está dando os parabéns aqui aos três, em discutir a saúde mental nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Ela diz que está na linha de frente da UBS em Anhangabaú, com os testes rápidos do Covid, e podemos perceber o quanto o quadro de ansiedade está aumentando a cada dia, principalmente na hora de realizar os testes, né? A Maria Cristina do Prado, como eu disse aqui, o Avião Pires, só um relato dele. Eu acabei meu tratamento e fui encaminhado para a empresa hoje. Hoje ajudo minha família e não sou mais um problema, ele diz aqui, né? Mas está aqui muito agradecido ao CAPS Maluco Beleza. O Alessandro Pavan, um servidor da Câmara, ele fala que o tema, ele parabeniza e fala que o tema, para muitos, tem muita repulsa, então muitas pessoas realmente não têm coragem de tratar o tema, tem receio, enfim. Só para acabar aqui, a Alessandra Pupo,
O Daniel Almeida está nos acompanhando, e a Silvia Tafarel Del Roy dando boa noite, e o Adriana Packer, dizendo que é sua fã, Alexandre, muito competente. Bom, vou fazer uma pergunta para a gente dar sequência ao nosso debate. Qual a análise geral da saúde mental nessa pandemia? O que você está avaliando, né? Nesse momento tão difícil, e alguma recomendação para as pessoas em casa de como manter-se sereno nesse momento. Falar um pouco desse momento difícil que é a pandemia. Tá. Bom, eu entendo, Palácio, que a gente já passou por vários momentos, né? Apesar de não ter passado tanto tempo, né, desde o início aí da emergência da pandemia, parece que a gente já vivenciou uma série de momentos muito diferentes, né? Então, acho que logo no início, claro, foi um impacto, né, para todo mundo, né? Inclusive para a rede de saúde mental também, que teve muito rapidamente que se reorganizar e se haver com um jeito de funcionar que não é o nosso usual. Então, houve um impacto inicial até, né, a gente conseguir ir se reorganizando. Num primeiro momento, né, houve uma restrição maior nos atendimentos, né, a gente ainda estava muito sob impacto da questão do isolamento, ainda estamos, né, mas acho que aos poucos a gente foi conseguindo avaliar melhor os casos que daria para a gente acompanhar de outras formas, né, e os casos que precisariam estar nos serviços. Em nenhum momento os serviços pararam, né, isso eu acho que é importante dizer e ressaltar, e inclusive agradecer, né, publicamente as equipes do Serviço de Saúde Mental, que mesmo numa situação muita dificuldade, muito estresse, né, conseguiram, né, sustentar, né, as propostas de cuidado às pessoas que mais precisam. E assim, o que a gente percebe, de fato, né, é que a emergência da pandemia, né, e tudo que a gente está vivenciando, claro, tem um impacto na saúde mental das pessoas, né? E eu acho que ainda é cedo para a gente mensurar a intensidade desse impacto, né? Eu tendo a achar que a gente ainda vai com o passar do tempo, né, a gente ainda vai ter uma noção melhor, né, do impacto disso. E eu me preocupo porque eu acho que talvez o período pós-pandemia a gente consiga aferir ainda melhor, né, o impacto que tudo isso que a gente está vivenciando teve na saúde mental das pessoas, né? Acho que nesse momento as pessoas ainda estão muito preocupadas e muito ocupadas, né, nos impactos diretos na vida, né, na questão do isolamento, na questão da reorganização da rotina, na questão de se proteger, na questão de reorganizar a vida nessas novas bases, né? E a gente não sabe muito bem como que isso vai ser depois, né, que vamos dizer, essas questões mais objetivas, né, começarem a cessar, como que vai ser, né, o pós-pandemia, né? O que a gente observa, assim, né, de mais imediato, principalmente nessas linhas, né, no chat, na linha de suporte emocional, que são linhas mais voltadas para as pessoas, né, que estão sob o impacto da questão da pandemia, é um aumento importante nos quadros de ansiedade, né? A gente tem visto que muitas pessoas, né, com muito medo, né, medo de se contaminar, medo de contaminar pessoas queridas que às vezes moram juntas, pessoas idosas, né, que são mais suscetíveis, né, que terem um risco maior, né, de um adoecimento mais grave, medo de perder pessoas, né, medo de perder pessoas queridas. Então, isso tem sido o mais frequente, né, entre as pessoas que nos procuram. Claro, pessoas que estão sob o impacto da questão do isolamento, então pessoas que tiveram que mudar muito rapidamente a sua rotina, pessoas que estavam acostumadas, né, com um ritmo, né, de sair, de fazer coisas, de andar pela cidade, de trabalhar, de encontrar amigos, familiares, e que de repente se veem muito restritas, né, em todas essas vivências. Isso tem um impacto, claro, subjetivo, importante, né? E as questões relacionadas ao temor, né, à situação econômica, à situação social, né? Então, pessoas com medo de perder o emprego, de terem uma queda importante na renda, pessoas que efetivamente perderam o emprego, né? Então, todas essas questões acabam tendo um impacto, né, na condição psíquica das pessoas, e isso muitas vezes acaba aparecendo na forma de
de sintomas ansiosos, né, às vezes no corpo mesmo, né, sintomas físicos, né, e né, é cruel, assim, que alguns sintomas do COVID, né, da doença, acabam, por vezes, se assemelhando a sintomas de ansiedade, por exemplo, né, então, houve muitas situações em que pessoas ligaram, né, na nossa linha de suporte, relatando falta de ar, por exemplo, né, relatando sensação de falta de ar, né, e preocupadas de estarem doentes, preocupadas de estarem com o Covid, e aí, enfim, a partir de uma escuta, ou às vezes até, se houver necessidade de uma avaliação, percebe-se que não, que na verdade era uma situação mais relacionada a um quadro de ansiedade mesmo, né. Então, esse é o cenário, né, agora, aos poucos, algumas atividades dos CAPs vão sendo retomadas, né, claro, preservando, né, todas as normativas, né, de restrição de contato, de restrição de grupos, de oficinas, de aglomerações. Então, o cenário é mais ou menos esse. As equipes, na verdade, tiveram que ir criando novas formas de lidar, né, porque o CAPS, como é um local de atendimento de casos de maior gravidade, né, em geral, os pacientes têm uma frequência maior no serviço, né, tem pacientes que vão diariamente aos CAPS, né, diariamente estão lá, por vezes fazem as refeições lá, tomam a medicação lá, né, tem alguns pacientes que têm um suporte familiar muito frágil, que não consegue dar essa sustentação, então a gente se viu tendo que se haver com isso também, e aí essa aposta no cuidado domiciliar foi uma aposta muito forte, assim, então teve finais de semana, né, que as equipes acabaram fazendo escalas para garantir a tomada da medicação, para garantir a alimentação, né, de pessoas que não conseguem se organizar para isso. Então, tem sido um exercício diário aí, né, de como que a gente faz saúde mental nessas novas condições. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, que a gente está vivenciando. E toda a necessidade de cuidado com o filho, né? Presidente, Paulo, Claro, quero aqui agradecer. fica à vontade. Alô? Quero agradecer aqui ao vereador Cristiano Lopes, nosso amigo, está ao vivo nos assistindo, a doutora Daiane, a doutora que nos ajuda muito, né? A minha amiga Cláudia Dias, Adriana Oliveira, minha madrinha Tereza Bellini, a apoiadora lá, Luciana Visnardi, a minha sobrinha Angélica, a dona Nancy Toso, Gilberto Dores, lá da Espinace, né? A dona Alba Demarque, Luzivaldo, meu amigo Luzivaldo, a Kelly, né, do Rick Kelly, está nos assistindo, a Dani Laureano, né, minha amiga, dona Dani Laureane, e a minha comadre Camila Costalonga, e minha esposa Gilmara, né, está assistindo. O Laércio Antônio também está nos assistindo, né, e também não posso deixar de agradecer, né, presidente, a minha assessora Fernanda Lopes, que está aqui do lado, que é uma grande psicóloga, que graças a Deus ela faz parte, né, desse meu mandato, os 2 mandatos que eu estou, que me ajuda muito, uma amiga, uma irmã que está sempre 24 horas do meu lado, né? E o Nelson Giarola está na casa dele assistindo, nos ajudando sempre, está lá, né, no mesmo guardadinho, está trabalhando e nos ajudando. Muito obrigado a todos. E está ao vivo na live. Pode passar. Posso fazer a pergunta? Tem uma pergunta aqui, doutor. Faça. Cadê aqui? Em relação à luta antimanicomial, a prefeitura sempre faz uma programação especial em maio. Teve alguma coisa com essa pandemia, algo assim que teve um trabalho ou não? Porque foi muito difícil, né? Nós estamos numa situação muito difícil, né? De fazer qualquer coisa. E a prefeitura fez alguma programação? Infelizmente, a gente teve um impacto grande na programação, né? A gente tem uma comissão organizadora dos eventos da luta antimanicomial, é uma comissão formada por trabalhadores e usuários dos serviços, né? A gente tinha, inclusive, mães, né, de crianças acompanhadas no CAPS Infantil Juvenil, que compõem essa comissão. A gente já estava fazendo reuniões desde o finalzinho do ano passado, já tínhamos algumas parcerias em curso, já tínhamos, inclusive, feito os convites para os convidados, né? Mas, infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que se reorganizar e se realinhar,
Então, esse ano, assim, os serviços estão realizando localmente, né, algumas atividades para dentro dos serviços com os seus usuários, mas, infelizmente, aquelas atividades que a gente, em geral, promove, né, que são atividades com ampla participação e com atividades culturais, a gente vai ter que deixar para um outro momento, né? A nossa ideia inicial era fazer no segundo semestre, né? Então, inicialmente, quando a gente cancelou as ações que estavam em curso, a gente, em princípio, pensou de fazê-las no segundo semestre, mas sabendo que a gente está diante de algo maior e que aí a gente vai ter que ver e avaliar quais são as condições para isso acontecer. Se não for possível fazer da forma como a gente pensou nesse ano, a gente vai seguir fazendo a luta antimanicomial no dia a dia dos serviços, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas esse ano os serviços vão fazer ações locais, mas infelizmente a gente não conseguiu, não vai conseguir manter a programação que a gente tinha. Rogério, estão perguntando aqui, doutor Alexandre, Fernando Cocum, se o senhor acha que vai ter aumento de suicídios pós-pandemia, por muitos terem perdido os empregos. Então, é um risco, assim, né? É um risco. A gente não tem como afirmar de forma exata, né, o que vai acontecer pós-pandemia, né? Porque a gente nunca passou por uma pandemia, especialmente aqui no nosso país, a gente nunca vivenciou uma situação nem parecida com essa que a gente está vivenciando agora, né? O que a gente tem são alguns estudos e algumas experiências já vividas em outros locais, em outros momentos, né, que apontam alguns cenários e algumas possibilidades. Então, há estudos que apontam, sim, né, a possibilidade de um aumento na incidência de transtornos mentais, de situações de sofrimento psíquico, né, nas situações pós-pandemia. Há estudos, né, que apontam a possibilidade de um aumento também na ocorrência de suicídios, que infelizmente já é já é algo que a gente está vivenciando no mundo, no Brasil e no mundo, né, uma tendência, né, de aumento nesses casos. Então, existem sim essas possibilidades, são cenários com os quais a gente trabalha, que a gente está atento. A gente tem feito um monitoramento, né, através dos dados da vigilância epidemiológica, a gente tem feito um monitoramento, né, das ocorrências de suicídio no município. Por hora, a gente tem um padrão similar ao do ano de 2019, mas a gente vai seguir acompanhando e tomando as medidas necessárias, né? A gestão está muito atenta, inclusive, né, a gente está agora diante, né, da possibilidade de ampliação dos profissionais das equipes de NASF, né? Então, contratação de psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra. Então, tomando todas as medidas necessárias, né, para tentar minimizar, tentar mitigar, né, o impacto que certamente virá. E que virá por vários motivos, né? Virá pelo próprio trauma, né, do que a gente está vivenciando. É uma experiência, né, que pode ser considerada traumática, né, pelo impacto que ela traz na vida das pessoas, pelo estresse continuado que as pessoas estão sujeitas, estão expostas, né, e também por conta dessas questões relacionadas ao impacto econômico, ao impacto social, né, possibilidade de desemprego, de, né, perda da renda. Por isso que as ações têm que ser pensadas de forma ampla, né, tanto no campo da saúde, no campo da assistência social, no campo do planejamento econômico, né? Então, todas as ações são necessárias e são bem-vindas para a gente mitigar o impacto da pandemia. Posso fazer uma pergunta aqui, Rogerinho? Doutor Alexandre, fala um pouquinho sobre a questão dos manicômios no nosso país. Existe, não existe? Nós temos realidades, de repente, numa região do país existe, não existe, a lei não permite, mas é maquiado, enfim. O que nós temos feito para mudar isso a nível nacional, né, o cenário, de repente, estadual, nacional, enfim, você tem um conhecimento, e como que nós vamos avançar na sociedade como um todo, né? A gente fazer uma reflexão, todos nós que estamos discutindo esse tema, que gosta, enfim,
trazer de repente para o âmbito municipal ou de repente para o âmbito estadual? Falar um pouquinho desse contexto no geral. Tá. Bacana, acho que é legal só dar uma contextualizada para quem não é tão afeito à área, né? A luta antimanicomial é uma luta, né, de muitos anos, e que envolveu trabalhadores, né, do campo da saúde, políticos, usuários dos serviços, familiares de usuários, né, e que buscou transformar, né, o modelo de atenção em saúde no Brasil, naquilo que se chamou reforma psiquiátrica brasileira. Então, se a gente for pegar até o final da década de 70, década de 80, o tratamento era muito centrado nos grandes hospitais psiquiátricos, chamados manicômios. E a visada era o asilamento dessas pessoas, né? As pessoas eram internadas e lá permaneciam, por vezes, uma vida toda, né? Então, a partir do advento da reforma psiquiátrica brasileira e da luta antimanicomial, foi se transformando, né, o modo de se cuidar e de se compreender essas situações de adoecimento psíquico e essas pessoas que apresentam, né, algum sofrimento psíquico. E foi se criando uma rede, né, para que pudesse ser ofertado o cuidado, né, adequado, necessário, efetivo, foi se construindo uma rede, que é a chamada Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, né? Que é formada por vários serviços, inclusive os CAPs, o consultório na rua, os leitos em hospital geral, as residências terapêuticas, as UBSs e NASFs. Então, vários equipamentos compõem essa rede de atenção psicossocial. Isso é uma política nacional, né? Uma política de Estado, né? Não é uma política de governo, é uma política que já vem aí desde a Constituição Cidadã de 1988. Hoje, Fawaz, o cenário que a gente tem, né, no Brasil, ele é muito heterogêneo. Então, há regiões, lugares, né, em que essa rede vem conseguindo se consolidar, se constituir de forma mais potente, e aí, então, os hospitais psiquiátricos, né, o modelo vem se transformando com mais rapidez, né, e gradualmente os hospitais psiquiátricos vêm sendo fechados, né, a gente vivenciou agora, recentemente, o fechamento do polo manicomial de Sorocaba, né, não muito tempo atrás, isso foi em 2018, se eu não me engano, né, o fechamento de uma série de hospitais psiquiátricos de característica manicomial ali da região de Sorocaba. Recebemos, inclusive, alguns moradores, alguns egressos desses hospitais aqui no município de Jundiaí. Mas, sim, ainda existem hospitais psiquiátricos ao longo do Brasil, e não precisa nem ir muito longe, né, aqui no estado de São Paulo mesmo. Existem situações de internação prolongada ainda, pacientes moradores de hospitais psiquiátricos, né? E é contra essa realidade que a gente vem lutando, né, e vem tentando construir outras possibilidades. A possibilidade mais potente, né, para a gente dar conta dessa questão é o fortalecimento dessa rede de atenção psicossocial. Então, é o fortalecimento dessa rede comunitária, né, para que a pessoa seja tratada próxima à sua casa, mantidos os seus vínculos familiares, seus vínculos comunitários, para que a pessoa possa ter, né, a convivência familiar e comunitária, a circulação social, para que a pessoa possa ter um trabalho quando possível, né, ou outra forma, né, de renda, ou se não for possível a renda, que sejam construídas possibilidades de vida que façam sentido para essa pessoa, né. Nesse sentido, o município, em 2018, né, abriu 2 residências terapêuticas, implantou, né, 2 casas, que contam hoje com 20 moradores. Então, são pessoas que vieram, né, de longos períodos de internação psiquiátrica e que hoje estão aqui no município, né, convivendo, né, indo no mercado, indo no SESC, indo no cinema, indo no shopping, fazendo seu acompanhamento em saúde, nos CAPs, nas UBSs, né? Então, o caminho é esse, né? O caminho é fortalecer essas ações para que cada vez mais o manicômio, né, o hospital psiquiátrico não seja um local de cuidado. Mas a gente precisa estar muito atento, né? A gente, no âmbito federal, né, a gente tem tido alguns retrocessos, algumas situações
né, que acabam devolvendo um certo lugar, né, de destaque ao hospital psiquiátrico, né, por exemplo, a partir, né, de um investimento financeiro, né, em leitos psiquiátricos novamente, né. Então, assim, o município, né, tem trabalhado muito intensamente, né, na manutenção e na sustentação dessa lógica, né. A gestão tem sido muito forte na sustentação dessa lógica, apesar dos retrocessos que a gente tem vivenciado aí no âmbito federal. Então, eu acho que é seguir nesse caminho, né, de sustentação dessa lógica de cuidado comunitário, né, de manutenção dos laços, de ter a reabilitação psicossocial como norte, né, de ter tudo isso que a gente estava falando, né, fortalecer, né, as relações sociais, o trabalho, a moradia, é nesse sentido que a gente tem que seguir trabalhando, né. E as residências terapêuticas, eu acho que são um bom exemplo disso, né, a gente recebeu já 20 moradores, existe a possibilidade, né, de em breve termos mais um estado, mais 10 moradores, e aí Jundiaí vai ter recebido todos os seus moradores, né, de hospitais psiquiátricos. Então, é um sonho nosso, né, acho que é um desafio bacana da gente se colocar. Eu tive na inauguração do CAPS, né, da Vila Hortolândia, não é isso? CAPS CAPS AD? 3. CAPS 3. Que era ali para frente do SECAP, não era isso? Ele era bem para frente do SECAP ali, E num aí, espaço bem eu isolado. sinceramente fiquei surpreso quando eu entrei, né, na inauguração e vi um espaço incrível destinado para trabalhar a saúde mental. Então, é assim, acho que Jundiaí está um passo muito à frente, né, nessa discussão, no tratamento, na atenção, e, enfim, tem coragem de enfrentar o tema. Então, assim, eu só tenho que te parabenizar pela coragem e a iniciativa da sua equipe, né, de trabalhar com esse tema com muito carinho e muita responsabilidade, enfim, tratando de maneira humana. Então, é isso que eu vi, você tratar o ser humano como humano e parar de isolar ele da sociedade como se fosse algo estranho, um bicho, enfim, ruim que vai te prejudicar. E a intenção é totalmente contrária, é tentar de alguma maneira inseri-lo na sociedade. Eu pude presenciar, inclusive comprei ali o que é desenvolvido ali, o caderninho, a agendinha, enfim, é espetacular o trabalho enfim, eu pude ver o brilho no olho do pessoal que utiliza o CAPS. Então, assim, eu fico muito feliz de ser jundiaense e ver um trabalho que vocês fazem há muitos anos frente a isso. Então, Rogério, não sei se você quer fazer uma pergunta final, se quiser fazer algum comentário. Já estamos em quase uma hora de live, a gente começar a organizar o final aí, né? Certo, presidente. Primeiro quero agradecer, né, o Daniel Batista, acredito que é o esposo da Andréa Beraldi, né, a psicóloga Andréa, a Ivana Campos, a Alexandre Costa Longa, Juliana Montovani, se eu não me engano, faz um belo trabalho aqui em Jundiaí, né, no Raspeço, né, e o Robson de Aguiar, meu irmão, meu amigo, Robson de Aguiar, e Alexandre Costa Longa, né, tá com Covid, tá isolado ele aí, hein, tá guardadinho, mas tá bem, graças a Deus, estamos orando e rezando por ele aí, vai dar tudo certo, já deu, né. Acredito, assim, viu, doutor, presidente Fauaz, uma luta desse vereador Rogério, né, para que a psicologia seja tratada como saúde pública, não só na cidade de Jundiaí, como no Brasil, né, que ainda falta muito. Jundiaí, mesmo que tenha um trabalho maravilhoso com a psicologia, mas ainda falta. Já está nas OBS, uma luta muito grande, né, para conquistar isso, mas ainda tem um tabu, ainda, né, no Brasil, que quem procura psiquiatra, quem procura psicólogo é doido, né, ainda falta muita informação, orientação, né, e nessa pandemia nós vemos tantas pessoas sofrendo, já sofria com a depressão, né, por causa de doenças crônicas, e hoje a gente vê as pessoas ansiosas, pessoas que já perdeu seu emprego, que já perdeu a sua empresa, a sua loja, né, então a gente vê as pessoas agoniadas, já está com muita depressão, doutor. Estou sofrendo muito. E tenho vários amigos meus, né, a minha sobrinha Milena, que está assistindo também, né, ela é psicóloga, tem vários amigos meus psicólogos que estão nos assistindo.
E eu vejo assim que temos que, nesse momento, nos unirmos. Temos que nos abraçar, né? A única maneira de nos abraçar virtualmente hoje, né, doutor? Não dá nem para dar um abraço mais no amigo, quem está chorando, quem está em desespero, né? E como está difícil, o mundo está frio, né? E eu falo assim que nós temos que lutar muito, doutor. Peço o apoio do nosso presidente Fawaz, esse jovem que acredito que tem um futuro político muito grande no Brasil, né? Não só pensando em Jundiaí. E nós temos que lutar muito para que a psicologia seja tratada como saúde pública no Brasil. Porque a depressão é a doença do século. Hoje, tudo é a cabeça. Cabeça sã, corpo sadio. Então, eu deixo aqui já a minha consideração. Um abraço para o nosso presidente. Obrigado. Obrigado por eu estar no seu gabinete aqui, sentado ao seu lado, né, presidente? No seu gabinete aqui da presidência. Estamos aqui na luta. Doutor Alexandre, obrigado mesmo pelo seu sim, né? Porque sem o senhor não tinha como nós fazer essa live. O senhor é o especialista. O senhor coordena maravilhosamente esse caso, seu trabalho é maravilhoso. Eu agradeço muito a sua presença, viu? Muito obrigado mesmo, presidente. E fala aqui, presidente, vamos abraçar juntos. A depressão mata. A depressão é uma doença silenciosa. Né? Qualquer doença, você luta para ser curado. E a depressão é reverso. Você luta para se matar. Então, nós temos que estar juntos para bandeira branca. Precisamos realmente lutar para que a psicologia seja tratada como saúde. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Vou deixar o espaço do doutor Alexandre também se despedir do pessoal, quiser fazer uma fala, deixar uma palavra aí de conforto, carinho aí nesse momento difícil. Nós temos aí 71 pessoas acompanhando ao vivo, que eu já agradeço demais, né? É muito bacana esse apoio das pessoas, interesse pelo tema, e um agradecimento a vocês que estão comentando também. E fica à vontade, Alexandre, para dar um panorama geral aí, um final aí legal para a gente. Eu queria agradecer também, né, mais uma vez, a oportunidade que vocês estão dando, né, de falar mais uma vez, né, sobre a rede de atenção psicossocial. Acho que vocês têm dado muita visibilidade para o trabalho que é feito e eu sou muito agradecido por isso, né. Eu queria agradecer, né, demais os trabalhadores da rede de saúde, da rede de atenção psicossocial, né, que estamos todos, né, passando por um momento difícil, mas que eu tenho certeza que vai passar e que em breve, né, a gente vai tá com os nossos antigos problemas de volta, né, que apesar de serem grandes, acho que tudo isso que aconteceu agora dá uma outra dimensão, né. Então, eu queria agradecer cada um dos trabalhadores, né, dos coordenadores, dos CAPs, do consultório na rua, das residências terapêuticas. Queria agradecer, né, muito especialmente o gestor de saúde, né, o Thiago Teixeira, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, à frente da saúde do município, dá todo o apoio, né, à sustentação da política de saúde mental aqui do município, e a toda a equipe da UGPS, né, os diretores. A gente, né, nesse momento, a gente tem tido contato com muita gente que, em geral, a gente acaba não tendo, né, por conta, enfim, por conta da pandemia. A gente acaba agora, né, conversando com pessoas, né. Então, eu agradeço muito especialmente o grupo técnico, que vem, né, também nos orientando nas questões mais relacionadas ao Covid, né, dentro dos serviços, toda a normatização, né, o estabelecimento de protocolos. Então, é isso, assim, é mais a gratidão mesmo de todo mundo que está junto nesse momento. E, por fim, assim, eu acho que colocar que, de fato, né, é um momento, acho que o que dá para a gente pensar, o que dá para a gente fazer, né, para minimizar, né? Eu acho que a primeira coisa é compreender que a gente está, de fato, passando por um momento difícil, aceitar que a gente está passando por um momento difícil, que nesse processo vai haver momentos em que talvez a gente não vai estar tão legal, talvez a gente vai sentir, né, o baque do que a gente está vivenciando, e que é importante a gente procurar apoios, né? Sejam apoios nas redes que a gente tem, né? Nas redes de família, de amigos, seja apoio na rede de atenção social, apoio profissional, caso seja necessário, né? Um período de
a gente tentar resgatar também as coisas que nos dão prazer, a gente tentar, em algum momento do dia, fazer coisas que tem sentido para a gente, né? Seja, e aí cada um tem a sua, né? Seja o esporte, seja o esporte que for possível, seja a religião, seja a arte, a literatura, a cultura, né? Acho que cada um busca aquilo que te faz mais sentido, mas é muito importante a gente manter isso, né? E manter os laços, né? Manter os contatos, né? A gente usa o termo isolamento social, e de fato, né? A gente está num momento de distanciamento, né? Físico, né? Mas isso não precisa necessariamente significar isolamento, no sentido da gente romper os laços, os vínculos, né? É possível manter laços, manter vínculos, manter afetos, apesar do distanciamento físico que se impõe nesse momento. Então, é isso, né? Eu, enquanto coordenador de saúde mental do município, fico absolutamente à disposição, né, de conversar, de acolher qualquer situação aí que venha a surgir, e os serviços da nossa rede de atenção psicossocial também estão à disposição para a acolhida das pessoas que tiverem sofrimento, que estiverem precisando de apoio nesse momento. Eu agradeço de novo ao vereador Rogério, né, ao apoio, e ao presidente da Câmara, vereador Moás, por tudo que tem feito em parceria aí com. Obrigado. Só um minuto, presidente. Daí eu passo para o senhor encerrar. Queria que a Bia, né, Beatriz, uma grande apoiadora, né, a mãe do meu cunhado Tiago, o Luiz Oliveira Silva, o Ricardo Schenner também apareceu, né, na live, está nos assistindo. Eu quero parabenizando o nosso trabalho. E eu também não posso deixar de agradecer, presidente, a sua assessora, Raquel, né, sempre nos atende muito bem. A Raquel, antes de ser sua assessora, já era minha amiga, né? Grande jornalista, maravilhoso. O senhor foi muito inteligente de pegar uma moça dessa, humilde, do gabinete, está de parabéns. Então, agradeço mesmo a Raquel por esse trabalho e agradeço o senhor por fazer parte como segundo secretário na sua mesa, na sua presidência. Muito obrigado. Rogério, antes de encerrar, você falou bastante dessa relação nossa, né? A gente tem uma relação muito profissional e de amizade também, e assim, esse é um tipo de pauta que não tem limite, né? Então é importante que a gente possa se unir, se juntar, fortalecer. Então, quanto mais pessoas falando do tema, discutindo e se relacionando para falar do assunto, é muito importante. Eu acredito que a gente já teve um avanço muito grande aqui na Câmara, né? Colocando esses dois projetos da luta antimanicomial e também o Janeiro Branco, isso é muito bacana, isso firma muito o trabalho do município, de pessoas como o doutor Alexandre e a sua equipe. Ele mencionou que o Tiago Teixeira também, eu queria deixar um abraço ao Tiago, que dá autonomia para que eles possam trabalhar e respaldo total. A Tarsila estava aqui também acompanhando, viu, Alexandre? Deixou uma mensagem de carinho para nós. Ela também tem um trabalho muito importante lá no jurídico, também dando todo o suporte. Então, tem muitos servidores por trás dessa rede, que o Alexandre falou, que dá o suporte. Então, é assim, a gente está à disposição para trocar ideia, trocar figurinha aqui, se a gente puder elaborar, de repente, outras lives, falar do tema, trazer pessoas, enfim, para a gente tocar no assunto e dar um suporte para as pessoas, como o Alexandre falou, a gente, apesar do distanciamento social, a gente não pode romper os laços, né? Então, hoje nós temos uma tecnologia que você pode usar, pode ligar, pode se conectar, fazer uma videoconferência, enfim, a gente não pode romper. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes não têm essa relação, porque o filho não se relaciona, porque ficou sozinho, o marido faleceu, enfim, tem N situações que a gente pode, de repente, dar um suporte, dar um apoio, a gente às vezes pode encaminhar, saber como chegar, enfim, a gente está aqui para ajudar. Então, finalizando, Rogério, agradecer a todas as pessoas que acompanharam na sua rede, acompanharam na nossa. Você falou da Raquel, consegui juntar um útil agradável, né? A amizade de 20 anos com o profissionalismo, né? Então, eu sou muito grato a toda a equipe que eu tenho e que pode nos dar o suporte para chegar aqui. Então, Alexandre, um abraço, fiquem com Deus, tá? Deus te proteja, te abençoe nesse momento e quem sabe em breve a gente possa fazer de novo lives como essa, tá bom? Um abraço a todos que acompanharam e fiquem todos com Deus aí, até a próxima. Valeu, Rogerinho, um abraço, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.